E agora a gente vai continuar conversando aí com o deputado federal. A gente já tocou nesse assunto aqui com a doutora Carlise Berer durante a semana, na quarta-feira, sobre a ozonioterapia. E deputado Gaúcho vai levar essa ideia lá para o ministro da Saúde em Brasília, o deputado federal Giovanni Cherini. Está na linha com a gente, deputado? Alô, deputado Giovanni, boa tarde. Boa tarde, Cláudio Andrade. Boa tarde aos nossos telespectadores aí da RDC TV. Estou aqui em Brasília e acompanhando par e passo o que está acontecendo aqui no Ministério da Saúde, aqui em Brasília. Trabalhamos muito, Cláudio, para aumentar o número de UTIs no Rio Grande do Sul, respiradores, melhorar a estrutura hospitalar e, ao mesmo tempo, como presidente da Frente Parlamentar de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, buscando também alguns tipos de tratamento que sejam eficazes, até porque não vamos ter tempo para ter conhecimento científico. Então, nós precisamos correr atrás desse prejuízo, porque nós não temos o remédio antes da doença, né? A doença sempre vem primeiro do que o remédio. Então, Cláudio Andrade, estou à tua disposição para nós conversarmos um pouco sobre prevenção de doenças, sobre doenças, enfim, estou à tua disposição, Cláudio. Pois então, deputado, a gente já ouviu falar aqui no programa, nós fizemos uma entrevista com a doutora Carlise, que já comentou ali que a ozonioterapia já é usada no Sistema Único de Saúde, inclusive para o tratamento de diabéticos aqui em Porto Alegre, no Hospital Vila Nova. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para nós que tipo de tratamento é esse com a ozonioterapia. Na realidade, Cláudio, a gente precisa situar um pouco as pessoas que estão nos acompanhando, o tipo de medicina que o Brasil adotou e o tipo de medicina que nós sonhamos e imaginamos. O mundo oriental tem um tipo de medicina que é muito baseado na espiritualidade, no ser total, no ser holístico. E o mundo ocidental, que é o que nós vivemos, é muito baseado no físico. Então, as pessoas foram divididas por partes. Então, foi a medicina chamada, a medicina que separa, né, por especialidade as pessoas. E o que aconteceu? Nós criamos aí a capital mundial da farmácia, do remédio alopático, do remédio químico. Ponto que uma pessoa com 65 anos, em média no Brasil, toma pelo menos 5 remédios. Então, qual é a imunidade dessas pessoas? É uma imunidade muito baixa. E agora, quando vem um vírus dessa natureza, essas pessoas ficam muito vulneráveis. Qual foi a minha ação sempre como presidente da Frente Parlamentar das terapias holísticas, das práticas integrativas e complementares de saúde? Desde 2017, eu que escrevi o ozonioterapia no SUS. Inclusive, o ministro, na época, era Ricardo Barros, esteve em Porto Alegre, e nós escrevemos, junto com ele, a ozonioterapia no SUS. Mas são 29 práticas. A homeopatia, a acupuntura, yoga, meditação, fitoterapia, que é a farmácia de Deus. Nós temos tantos remédios da nossa natureza que, infelizmente, não utilizamos. E diminuímos a nossa imunidade tomando remédio químico, tomando antibiótico por qualquer gripezinha, enfim, tomamos os remédios químicos. E o que nós precisamos fazer? E é isso que eu tenho estado aqui com o ministro Eduardo Pazuello, já tive 5 vezes com ele em 30 dias que eu estou aqui em Brasília, tratando da prevenção. Porque meu sonho é que todos os agentes de saúde desse país sejam terapeutas. E que todo posto de saúde do Brasil, meditação, yoga, acupuntura, homeopatia floral, cromoterapia, aromoterapia, dança circular, biodança, que o posto de saúde seja um local de recuperação da saúde das pessoas, e não um local onde se dá remédio químico para as pessoas ficarem, muitas vezes, mais doentes ainda. Até porque, infelizmente, tem um pensamento do Hipócrates, que foi o pai da medicina, que ele dizia assim, primum non nascere, que quer dizer,
trate, mas não prejudique. Os nossos tratamentos, por exemplo, de câncer, veja bem a diferença da medicina. O tratamento de câncer, a gente sabe que a quimioterapia, a radioterapia, mata a célula boa e a célula ruim. Mas qual a célula que tem mais chance de se recuperar? Depois do tratamento, com a quimioterapia e a radioterapia, é a célula cancerígena. Mas os nossos profissionais de saúde não aprenderam sobre nutrição. Então, eles não ensinam para as pessoas que fazem esse tipo de tratamento quais são os medicamentos, quais são os remédios importantes, remédios da natureza, importantes para a pessoa utilizar. Então, poderia estar usando alguma coisa de homeopatia, alguma coisa de floral, poderia melhorar a alimentação, melhorar a água, melhorar o pH da água. Então, não tem um trabalho no sentido da imunidade. E a pessoa acaba tendo um câncer novamente, reincidindo o câncer, e a pessoa morrendo depois de alguns anos do tratamento da própria doença. Então, a gente precisa ter essa visão preventiva. Até porque eu digo para o ministro aqui, Eduardo Pazuello, que o Ministério da Saúde no Brasil não é Ministério da Saúde, é Ministério da Doença, porque só cuida de doença. O Brasil gasta 0,08% do orçamento em prevenção. E prevenção o que é? Prevenção é você tratar o corpo, a mente, o espírito e as emoções das pessoas. A massoterapia, por exemplo, é um excelente calmante para as pessoas, para a depressão, né? A massoterapia, o reiki, né? A acupuntura, tudo remédios, sem problema de afetar com sintomas depois, ou algum tipo de efeito colateral, que se fala tanto em efeito colateral nesse momento. Então, Cláudio, eu estou aqui, apresentamos uma pesquisa sobre ozônio, nós nem fomos falar em método de utilização do ozônio, nós fomos apresentar uma pesquisa, aprovada pela CONEP. O que é a CONEP? CONEP é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Toda pesquisa, para ser feita no Brasil, tem que ter aprovação pela CONEP. E houve um trabalho de 2 anos, que a doutora Maria Emília Gadelha, presidente da Sociedade de Ozonioterapia Médica, tem aprovado, então, na CONEP. O que precisa agora? De recursos para fazer a pesquisa. De R$700 para fazer a pesquisa. Então, é isso que nós vamos falar lá com o ministro. E aí fizeram fake news, dizendo que nós vamos lá defender métodos de utilização. A ozonioterapia tem muitos métodos que dependem do profissional de saúde. Hoje, nós temos profissionais de saúde que podem trabalhar com ozonioterapia, médicos, dentistas, veterinários. Hoje, o Conselho Federal de Medicina Veterinária já aprovou a ozonioterapia no uso com animais. Então, nós queremos que a gente encontre caminhos diferentes para tratar esse vírus mortal. Aí o cara critica o ozônio, diz, mas qual é a outra forma de tratar esse vírus? Critica a ivermectina. Qual é a outra forma para tratar? Critica a cloroquina. Qual é a outra forma para tratar? Com paracetamol e dipirona? Paracetamol e dipirona já mataram mais de 50 mil brasileiros. Porque as pessoas não têm coragem de fazer tratamento precoce. E os tratamentos estão aí dizendo, não é evidência científica ou remédio randomizado, duplo cego, que só temos 12% dos nossos remédios randomizados cientificamente. 12%. O resto, todos os remédios, nenhum tem conhecimento científico randomizado duplo cego. Até porque não tem como fazer duplo cego agora. Imagina, pegar 10 pacientes com coronavírus e 10 doentes, e outros 10 doentes, e um dá remédio e outro dá placebo. O que vai acontecer com aqueles que vão receber placebo? Muitos deles vão morrer. Ninguém vai ser louco de fazer uma experiência científica dessas agora. O que tem que fazer é experiência clínica, aquilo que os médicos estão experimentando. E aquilo que os médicos estão experimentando, na Itália experimentaram ozônio, em Portugal experimentaram ozônio, né? Por que o Brasil não pode experimentar?
E nós já temos muitas experiências que foram feitas com ozônio no Brasil. E também com esses outros medicamentos para tratamento preventivo e para tratamentos precoces. Eu digo sempre, se você critica os tratamentos, me diga qual o tratamento que você sugere. Deixar o paciente se auto-reconstruir, como alguns dizem, não, o paciente... Mas então, para que UTI? Para que respirador? Salve-se quem puder. Aí vai morrer, alguns dizem que vai morrer quem tem que morrer, e vai viver quem tem que viver. Não é essa a minha visão. A visão é que, nessa hora, tem experiências clínicas, sim, e que aqueles que não têm experiência como o ozônio, nós queremos que o Ministério da Saúde pague essa pesquisa para que a gente possa saber se o ozônio funciona ou não funciona. E se funcionar, não tem contraindicação o ozônio? Então, hoje, milhares de pessoas, a classe A brasileira, a grande maioria da classe A brasileira, se trata nos consultórios médicos com terapia com ozônio, se tratam, né, com inúmeras fórmulas de tratamento com ozônio. A classe A no Brasil é que tem dinheiro para pagar, nós queremos que a classe B e C também recebam tratamento nos postos de saúde, meu amigo Cláudio Andrade. Tá certo. Deputado Giovanni Cerini, eu vou pedir para participar da nossa conversa os meus colegas Guilherme Macalossi e a Yasmin Luz. Guilherme. Deputado, com todo respeito, eu considero que o senhor está falando uma temeridade. Eu acho que quando se fala de medicamento, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos diante de um quadro assustador de mortandade e as pessoas que estão morrendo aí, não é porque elas estão tomando dipirona ou paracetamol, as pessoas estão morrendo internadas em hospital, as pessoas estão morrendo em casa sem ter nem mesmo o teste para saber se estão ou não com coronavírus. Tem uma notícia aqui de 2019, eu peguei uma de várias, sobre pessoas que foram se tratar com ozônio e acabaram tendo problemas graves de saúde, como o caso de um sujeito que teve a sua perna amputada após tratamento com ozônio. Nós podemos pegar aqui informação relativa ao FDA, que é a Anvisa americana. O FDA diz o seguinte a respeito do ozônio, abre aspas, o ozônio é um gás tóxico e sem nenhuma aplicação médica útil conhecida, seja como terapia específica, adjuvante ou preventiva. Para ser eficaz como germicida, deve estar presente numa concentração muito superior à que pode ser tolerada por seres humanos ou animais. Quem está falando não é Guilherme Macalossi, quem está falando é o FDA, que é uma das agências mais importantes em termos de controle de saúde no mundo, referência inclusive para países como o Brasil. Mais um aspecto que é importante. A crítica a tratamento sem comprovação científica não se dá porque nós tenhamos na cabeça outros tipos de tratamento, até porque eu não sou médico. Quem é médico é que deve prescrever tratamento para o seu paciente. E eu acho que é inadequado e até irresponsável que políticos resolvam fazer militância em favor de determinados tratamentos quando os médicos é que deveriam prescrever o tratamento para os seus pacientes. Isso, infelizmente, acaba se colocando como uma relativização da autoridade médica, que hoje está em xeque no Brasil. E um último aspecto, acho que em relação a pagar por pesquisas em relação a remédios ou tratamentos que não são comprovados cientificamente, é uma inversão de prioridades, visto que hoje no Brasil nós estamos com uma demanda muito alta de medicamentos anestésicos em hospitais. Os pacientes estão morrendo porque não podem ser entubados em muitos hospitais que não têm anestésicos. Então imagina o Ministério da Saúde pegar o seu recurso já limitado e aplicar para tratamento de ozônio quando nós não temos o anestésico básico para os pacientes que estão sendo entubados. Sinceramente, deputado, olha, com todo o respeito que o senhor merece, porque é um parlamentar atuante, mas nesse particular acho que o senhor e os seus colegas estão muito errados. Deputado. Pois é, Guilherme, eu vou te responder a tua agressividade contra a classe política. Não é contra a classe política. Carinho, não é contra a classe política, eu respeito muitos políticos. Você foi agressivo comigo, não precisava ser.
Você tem que respeitar as pessoas. Então você pode ouvir? Estou ouvindo. Você fala que tratamento perigoso. O que é perigoso nisso tudo é o vírus. E é contra esse vírus que nós precisamos atuar. Como é que você vai ter ciência sem pesquisar? O que eu estou defendendo não é o tratamento diretamente com ozônio nesse momento. O que eu estou defendendo é uma pesquisa aprovada pela CONEP, não sei se você sabe o que é a CONEP, né? Que é o Conselho de Pesquisa e Ética no Brasil, e para aprovar uma pesquisa leva 2 anos. E esse artigo, com todo o respeito, esse artigo que você leu, tem a todas as ordens do Brasil e do mundo. Agora, se você vai ver quantos artigos tem escrito sobre o ozônio, você vai ver que tem mais de 10 mil artigos sobre ozônio, a favor do ozônio, mas eu não estou defendendo o ozônio aqui. Eu estou defendendo uma pesquisa a um vírus mortal que nós ainda não temos um remédio certo pela ciência. Ou existe algum remédio pela ciência? Me diga, qual é o remédio da ciência que você indica? Se é para indicar remédio da ciência, qual é o remédio da ciência que existe? Mas não existe remédio. Deputado, a gente não pode escolher um remédio porque não existe tratamento. Senão eu posso indicar caldo de canja. Agora você fala de remédio, agora quando é para eu falar, daí você diz que tem que ser os médicos para falar. Você não pode ser político. Sim. Agora você fala de remédio, eu também posso falar. Eu estou dizendo que não se deve tratar. Eu estou dizendo que não se deve tratar com remédio que não tem comprovação científica. Eu não estou indicando remédio para ninguém, Guilherme. O senhor é político, o senhor é influente. Eu não estou indicando remédio para ninguém. O senhor é político, o senhor é influente. Quando o senhor fala de remédio, o senhor cria na cabeça das pessoas a expectativa em relação ao tratamento. Mas eu alguma vez aqui disse, Guilherme, você está distorcendo a minha fala, Guilherme. Respeita o que eu estou dizendo, por favor. Eu disse que nós estamos trabalhando no Ministério da Saúde para conseguir uma pesquisa aprovada pela CONEP para estudar o ozônio. Sabe por que o ozônio está sendo desrespeitado? Porque disseram que ele poderia ser feito pelo reto. Aí as pessoas, então os médicos proctologistas não vão poder mais mexer no reto das pessoas. Essa foi, inclusive, o motivo que eu estou na televisão com vocês. Né? Então, com todo respeito, Guilherme, com todo respeito, nós temos um vírus mortal e é contra esse vírus que nós temos que atuar. Se nós não pesquisarmos, como é que você vai ter ciência? A ciência vem da pesquisa. E quando não tem ciência, vem da clínica médica ou da experiência médica que saem os medicamentos mais utilizados que deram mais certo para as pessoas e que salvaram vidas. É isso que acontece numa doença dessa natureza. Agora, eu fiz 152 mil votos, sou terapeuta holístico, sou especialista em saúde pública e meio ambiente. Eu não posso falar sobre medicamentos? Claro que eu posso, eu não posso receitar medicamento. Vocês estão construindo a ditadura médica. Isso eu não aceito. O que eu quero é poder participar, porque essa doença está matando meus amigos, está matando os teus, da esquerda, da direita, e vocês criaram uma barreira que não se pode falar em medicamento no Brasil. Por que não se pode falar em hidroxicloroquina, em ivermectina, não se pode falar nesses medicamentos que estão curando milhares de pessoas no Brasil? Por que não se pode falar? Me desculpa. O senhor não pode simplesmente escolher um medicamento aleatório porque não existe tratamento comprovado. Ou eu posso aqui receitar caldo de canja profilaticamente. Isso é problema teu. Não, isso agora, é problema de quem vai se tratar com caldo de canja. Isso é problema de quem vai se tratar com caldo de canja, deputado. Eu não estou criticando os políticos. Os políticos têm papel nessa história, só que eles não podem bancar médicos. Se fizer Guilherme, você tem muito preconceito. Preconceito? Como é que você chega a um preço? Então me responde uma pergunta. Para você ter conhecimento científico sobre um medicamento, como é que você faz com ele? Obviamente você precisa de um protocolo de aprovação do medicamento para o seu devido tratamento. Ou senão nós podemos sair... E as pessoas vão morrer até ter o protocolo. Ou senão nós podemos rabiscar bula e dizer que ele é aplicável para determinados tipos de doença. Ô Guilherme, você
você precisa estudar um pouquinho mais para te saber... O senhor é que está sendo agressivo, o senhor está me chamando de ignorante, eu não lhe ofendi. Guilherme, eu estou discutindo, você precisa entender que existe uma doença que não tem... Toda doença não tem remédio antes dela. Não existe um remédio antes da doença. Então você tem que o quê? Experimentar, pesquisar, respeitar a ciência, é isso. Eu respeito a ciência, mas eu quero pesquisar. Sabe por que não se receita medicamento que não tem comprovação científica? Porque além de a pessoa estar exposta à doença, ela está exposta aos efeitos colaterais do medicamento ineficaz. Quanto às supostas curas da hidroxicloroquina, é importante lembrar que mais de 85% dos casos de coronavírus são leves. Então se faz o estudo observacional, onde a pessoa toma hidroxicloroquina, os efeitos da doença já são naturalmente leves e ela atribui a sua cura ao medicamento. Tem um monte de gente que eu conheço, que tomou hidroxicloroquina e foi entubada uma semana depois. O próprio ministro da Saúde, o ministro da Educação, tomou hidroxicloroquina, mas teve pneumonia. E o presidente tomou hidroxicloroquina por 20 dias e manteve a carga viral intacta dentro do organismo, até que o vírus passou. Isso é tua conclusão. Não é minha conclusão, são fatos. Não é nem minha opinião. Eu tenho parecer de mais de 5 mil médicos que o tratamento preventivo funciona muito bem com a ivermectina. E o tratamento precoce funciona com hidroxicloroquina, zinco e azitromicina. Eu tenho esses pareceres de 5 mil médicos no Brasil que estão curando as pessoas. Agora, quando a pessoa se cura com hidroxicloroquina, foi natural que ela ia se curar. Agora, quando ela não se cura com a hidroxicloroquina, é que a hidroxicloroquina não funcionou. Isso é uma aberração, a ciência, desculpa. Se os médicos a que o senhor consultou, eles prescrevem, isso é com eles e seus pacientes. Agora, o que não se pode é, através de política pública, querer instaurar um procedimento padrão. Até porque cada pessoa é uma pessoa. Eu, por exemplo, não tenho alergia à penicilina, mas um monte de gente tem. E aí? A pessoa vai tomar e sem teste você nem sabe se a pessoa tem coronavírus. Como é que você vai receitar um determinado medicamento? Guilherme, aí a pessoa, quando sai o teste, 40% dos testes, ele é falso negativo, certo? Eu perdi um amigo meu, ex-prefeito Fontoura Xavier, porque ele foi na quarta-feira no médico e o médico deu paracetamol e dipirona e mandou ele para casa esperar o resultado do exame. Meu querido amigo Chico Malacarne, no sábado, saiu o resultado do exame, negativo. Domingo ele passou mal e segunda ele foi entubado. E na semana seguinte ele morreu. Qual é as evidências que nós estamos acompanhando? As evidências é que as pessoas precisam ser tratadas logo no início. E não dá tempo de fazer o exame. O exame leva muito tempo para sair o resultado. E quando sai, acontece inúmeras vezes esse tipo de coisa, de 40% de falso negativo. Então, não dá para confiar nos exames, no teste. Nós precisamos tratar os pacientes precoce. Isso é da ciência de 200 anos. Prevenir é melhor que remediar. Tratar precocemente é o jeito de tratar essa doença. É só acompanhar aí o Brasil, o mundo, que a gente tem centenas, milhares de resultados em relação a isso. Mas cada um vê da forma que quer ver, se radicalizou muito a essa doença. E eu vou defender as minhas ideias, meus pensamentos e vou tentar salvar a gente, que é o meu papel como presidente da Frente Parlamentar de Práticas Integrativas e Complementares aqui no Congresso Nacional. Deputado e Guilherme, eu vou pedir a participação também da minha colega Yasmin Luz. Yasmin, por favor. Boa tarde, deputado. Obrigada por conversar com a gente. O Conselho Federal de Medicina, eles acabaram emitindo uma nota que o médico que usar a ozonioterapia contra a Covid-19 pode ser punido. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso também, por favor. Yasmin Luz, primeiro
esse nome é um nome muito lindo, é o nome da minha filha. Então, cada vez que eu escuto o teu nome, eu me lembro de uma das minhas joias. Eu acompanho todos os fatos. Nós estivemos um dia antes com o ministro da Saúde, não tratamos em método de ozônio, não tratamos da cura através do ozônio. No outro dia saiu a matéria do prefeito de Itajaí. E aí o que fizeram? Foram no Facebook, fizeram um fake news e botaram lá que nós fomos lá defender o ozônio para o Covid via retal. Essa foi a notícia, um fake news. Pegaram minhas fotos, nossas fotos, nós não fomos lá tratar sobre método, não fomos lá fazer nenhuma defesa à ozonioterapia, nós fomos lá apresentar um projeto de pesquisa para que, e se realmente o ozônio funcionar para o Covid, nós pudermos salvar milhares de pessoas. Né? Então, esse é o problema no Brasil, que antes das coisas acontecerem, e todo mundo quer ciência, todo mundo quer remédio randomizado cientificamente, duplo cego. Imagina, se nós vamos ter uma pandemia, remédio randomizado escrito na bula ainda. Guilherme quer que esteja escrito na bula, que serve para coronavírus, só tem para animal. Animal tem, está escrito lá coronavírus. A minha filha é veterinária e ela acompanha lá. Coronavírus tem lá para remédio veterinário. Então, para nós termos remédio, nós precisamos pesquisar. Né? Com relação aos outros medicamentos que eu falei aqui, infelizmente, não houve pesquisas no Brasil ainda no tratamento precoce ou no tratamento preventivo. Tem evidências, que começou com a ivermectina, que toma ivermectina na África, que tomou aqui no Rio Grande do Norte, que tomou ali no Pará, no Amapá. Então, tem alguns resultados. Agora, poderia ser que essas pessoas não iriam ser infectadas pelo vírus? Pode ser, mas só vamos saber depois que passar a pandemia. Agora, nós não vamos saber realmente qual será o melhor tratamento e o melhor remédio. O que nós precisamos é pesquisar, experimentar, e o que vale é a evidência clínica. Deputado. A evidência clínica dos médicos é que vai dizer qual é o melhor tratamento. Só para explicar para o nosso telespectador como é feito o tratamento da ozonioterapia. Ele é oferecido pelo SUS também? Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso. Ele também é usado para auxiliar outros tratamentos, ainda para o coronavírus não. Mas é bom que você diga, Yasmin, que há uma disputa muito grande no Brasil, uma disputa de mercado. A Sociedade Médica Brasileira não quer aprovar o ozônio se não ficar só com os médicos no Brasil. Como os conselhos federais de odontologia, de medicina veterinária, de psicologia, de farmácia, de psicologia, todos os profissionais na área da saúde no Brasil, o Conselho Federal aprovou o trabalho com ozônio, o uso do ozônio nos consultórios. Os médicos fazem isso no Brasil, mas tem um projeto tramitando aqui na Câmara para regulamentar o ozônio, como tantas coisas novas que nós temos. Se bem que o ozônio não é novo, o ozônio tem 130 anos, com resultados fantásticos de estudo científico em Israel, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, resultados fantásticos já com relação à diabetes, que diminui 80% a amputação nas pessoas, 80%. Israel tem esse dado. Universidade de Haifa, onde inclusive eu estudei em Israel. Então, todas essas evidências, elas não são suficientes para a gente fazer uma experiência, uma pesquisa clínica no Brasil? É a pergunta. Guilherme Macalossi, por favor. No compêndio Alternative Medicine, o médico alemão especializado em terapias alternativas, Edzard Ernst, concluiu que em todas as dimensões analisadas, plausibilidade,
segurança, eficácia, custo, equilíbrio, risco/benefício, o perfil da ozonioterapia para qualquer condição de saúde é negativo. Isso aqui é estudo publicado, tem mais. Né? Se nós pegarmos aqui... Tem estudo para tudo. Não, mas existem estudos com você grau de... Você pode buscar onde você quiser, tem estudo pra tudo. Não, mas existem estudos com um grau de assertibilidade maior do que outros. Se você pegar esse que você está demonizando, esse que você está demonizando, igual aquele da revista Lancer. Esse que você está demonizando, esse que você está demonizando, que você está fazendo graça, que é o estudo randomizado duplo cego, que é o mais preciso, esse que o senhor está fazendo chacota, esse tipo de... Não estou fazendo nenhuma chacota. O senhor trata... Quem está fazendo é você. Não, eu não estou. Eu estou trazendo aqui a hierarquia científica das pesquisas. O observacional, você tem muita raiva o observacional está abaixo do randomizado. Tira tuas raivas. Eu não tenho raiva nenhuma. Busca o amor, que é melhor. Nós estamos discutindo, deputado. Nós estamos diante de um quadro onde as pessoas estão morrendo por aí, e eu acho que é muito perigoso. Quando nós temos aí o Conselho Federal de Medicina... É o vírus. Sim, claro. E os tratamentos inadequados também. Tem que pesquisar. Eu lembro, e se der três anos atrás, nós tínhamos uma milagrosa pílula do câncer, que ia curar o câncer de todo mundo. Eu lembro disso. E aí? Que fim teve a pílula do câncer? Se tivesse curado. Mas e se? E quantas pessoas talvez não tenham se tratado com os tratamentos clássicos para câncer, achando que ia ter a cura através de pílula? Deputado Guilherme... Sim, mas e você não acha que tem que pesquisar? Acho, mas quando se tiver segurança, daí se prescreve. Enquanto não se tem segurança, mas como é que você vai ter segurança se você não pesquisar? Sim, mas enquanto você pesquisa, você não prescreve, você pesquisa. Deputado Cherini e Guilherme... Mas nós vamos pesquisar? Não estamos prescrevendo nada. Nós estamos defendendo uma pesquisa. Só isso. Deputado Cherini e Guilherme, a gente já está se encaminhando para o final aqui desse bloco. Gostaria as considerações finais, então, do deputado Giovanni Cherini, por favor. Bom, primeiro, quero pedir desculpas se em algum momento fui agressivo nessa entrevista, mas quero repetir mais uma vez. O nosso inimigo não é o Guilherme. O nosso inimigo matei 100 mil pessoas. É o vírus. É o vírus. Como é que é? Eu não matei 100 mil pessoas. É óbvio que eu não sou inimigo de ninguém. Sim, nem eu. Não, claro, eu não falei que o senhor é inimigo de alguém. Ah. Sim, mas, Guilherme... Nós estamos discutindo apenas. Sim, mas eu acho que a gente precisa botar o foco. O foco é o vírus mortal que está aí, que quebrou parte da economia, que nós não temos certezas de nada. Agora, eu estou atrás, eu estou me expondo o tempo todo. Eu não tenho medo de me expor. Porque eu acho que esse é um papel importantíssimo que nós precisamos fazer nesse momento. Porque aqueles que defendem determinados tratamentos estão passivos em casa. E as pessoas estão morrendo. Eu não. Eu posso errar por fazer do que me omitir e deixar as pessoas morrerem. Se eu conseguir salvar um, com algum tipo de pesquisa, com algum tipo de medicamento, eu vou fazer. Porque eu sou paciente. Eu defendo o autocuidado. Eu defendo a imunidade. O médico tem que fazer a receita, mas eu devo aceitar ou não essa receita como paciente. Então, eu trabalho desde o começo da pandemia, defendendo a imunidade, fazendo live, fazendo programas, dizendo quais os caminhos para nós melhorar a imunidade, para que a gente possa enfrentar esse vírus com um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de vigor. Isso não é fazer propaganda enganosa. Propaganda enganosa é negar os medicamentos, negar os tratamentos e chegar ao paciente e dar chave 4, como aconteceu lá em Passo Fundo. Mas 4 pode ser pesquisado também. Mas depois que tiver algum tipo de pesquisa, a gente pode usar, se for o caso.
Né? Paracetamol e dipirona matou milhares de pessoas no Brasil. Então, esse é o problema, que a gente está diante de uma pandemia, existe já as evidências clínicas, e essas evidências clínicas têm que ser usadas para o tratamento. E o gestor não tem que discutir a receita médica, mas o gestor tem que colocar à disposição os remédios. E eu defendo o kit Covid, sim, defendo o kit Covid, que as prefeituras deviam ter o kit Covid no seu posto de saúde, deviam ter nos hospitais, porque o tratamento do vírus deveria ser antes do hospital, precoce e preventivamente. É isso, nós podemos salvar vidas se a gente não radicalizar e não ficar com medo porque o remédio é do Bolsonaro. Se a pessoa é contra o Bolsonaro, é contra a hidroxicloroquina também. Morre gente de esquerda, morre gente de direita, o que nós precisamos é ter um ponto comum. Salvar vidas é a nossa missão, e é a minha missão aqui em Brasília. Obrigado, deputado federal Giovanni Cherini, pela entrevista, viu, deputado? E a gente fica aqui à disposição, então, da Câmara Federal, tá certo? Saúde, fé e amor no coração. Obrigado, deputado Giovanni Cherini, então, falando aqui no portal RDC, conversando comigo, com o Guilherme Macalossi.